Beleza aí, pessoal? Bom, a gente está aqui com o GSI do Adelta. A gente sofreu bastante com esse carro aqui, com o sistema de arrefecimento. Foi tirando um vazamento, depois tirando outro. O Adelta está ali atrás, não quer participar do vídeo, mas a gente sofreu, né, cara? Bastante, tá sofrendo ainda. Tá sofrendo ainda. A gente trocou desse carro aí 2 ou 3 mangueiras, eu nem lembro mais. A gente testou o radiador. Trocou 2 vezes o duto do ar quente. A gente trocou mangueira do ar quente, a gente mexeu com válvula termostática mais de uma vez, com o anel da válvula termostática. E assim, foi diminuindo o vazamento de, de água do carro, mas a gente não achava nada. Oi? Selo do motor. Selo, a gente trocou todos os selos desse motor, tubo de água foram 2 vezes, né? Tubo de água 2 vezes. E foi diminuindo. Mesmo assim, sobrava algum vazamento, sobrava alguma coisa que era esporádico, não era sempre que acontecia. Às vezes ele parava na garagem do prédio dele, o carro fazia um rastro no chão, a gente tentava achar, não encontrava, aí depois de alguns dias não aparecia mais nada, depois voltava, foi dado pressão no sistema de arrefecimento, não apareceu nada, tampa ele trocou, a gente quebrou muito a cabeça. É óbvio que nesse meio tempo a gente já estava pensando, pode ser junta de cabeçote, mas a gente queria eliminar todas as possibilidades antes de sacar o cabeçote propriamente, até porque existe um custo nisso daí, né? É um tempo com o carro parado além desse custo. E chegou um momento que não tinha mais saída, o que a gente fez, colocou uma microcâmera dentro do cilindro e a gente conseguiu ver o cilindro lá dentro com uma leve ferrugem. Aí sim tinha aparecido uma ferrugem na vela, coisa que não tinha antes, e a gente conseguiu ver uma parte úmida lá. Na curva do escapamento, bem embaixo do motor, ele começou a pingar água também. Então esses dias aqui aumentou, e agora a gente vai sacar esse cabeçote e ver o que está acontecendo na prática. Bom, pessoal, a gente acabou de tirar o cabeçote e eu vou tentar mostrar aqui para vocês esse canto da junta. Vou tentar dar um foco aqui. Esse cantinho da junta aqui é onde está pior. Lá na face do cabeçote vai dar para ver direitinho por onde a água passava. Mas aqui, para resumir, a gente tem a seguinte situação. Se vocês olharem a coloração aí dos pistões, na verdade tem água aqui, porque na hora de tirar o cabeçote fica um pouquinho de água dentro do cabeçote, mesmo você drenando, acaba caindo um pouquinho. Isso é normal. Mas se a gente prestar atenção nesse quarto cilindro, a coloração do pistão é muito diferente e os outros já estão mais próximos, né, em termos de coloração. Se a gente observar também a borda da junta, que é chamada de anel de fogo, toda essa bordinha metálica que mais está brilhando aqui no vídeo, se a gente prestar atenção nessa borda, ela está mais uniforme, mais brilhante, do segundo cilindro também, do terceiro cilindro também, e aqui do quarto cilindro, exatamente próximo à galeria de água, a gente vê que está tanto a borda, o anel de fogo enferrujado. Vou tentar melhorar o foco. Tanto essa bordinha aqui está enferrujado, aqui dá para ver bastante, bem próximo. Então ele enferrujou bastante aqui e a água acabava passando por esse espaço. É mais um daqueles casos que muita gente fala, queimou junta, tem que misturar água no óleo do motor, né? E não, depende de onde queima. Se eu não fiz um vídeo e não subi ainda, eu vou fazer falando sobre isso. Mas no caso aqui, não foi uma queima de junta propriamente, porque não houve um excesso de temperatura nesse motor, nem na câmara de combustão e nem pelo arrefecimento também desse carro. Ou seja, resumindo, esse carro não ferveu, ele não teve pré-ignição. O que aconteceu aqui foi um rompimento da junta, um desgaste por conta de usar só água, ferrugem que acabou provocando, né, esse vazamento. Aqui a gente tem uma dúvida também quanto aos parafusos, se os parafusos do cabeçote também não acabaram por provocar isso, porque esse motor foi retificado, eu não sei, acho que uns 2 anos ou um pouco mais, não foi eu que fiz, mas como a gente já tem um vídeo aí no canal dizendo, esses parafusos de cabeçote eles são elásticos, então ele sofre uma certa tensão e ele tem que voltar para o estado original dele, para que ele promova o aperto realmente correto aí em cima da junta, tá? Então todo motor dilata, o parafuso dilata e todo mundo tem que voltar ao lugar com a mesma pressão. Acontece que depois que você reaproveita esse parafuso, ele estica e ele já não tem mais a mesma propriedade. Por que eu estou falando isso? Porque é um motor que já foi retificado, aparentemente ele não foi retificado uma vez só,
e ainda é um parafuso de cabeça sextavada, e esse parafuso aqui já não fabrica há muito tempo. Então já há muitos anos, se você for trocar o parafuso de cabeçote, você vai comprar um parafuso Torx para a linha GM. Isso leva a crer que esse parafuso foi muito reutilizado também. Então, pode nem ser culpa da junta, nem culpa do torque, nem culpa de repente do arrefecimento. De repente ele teria aguentado mais tempo, mesmo usando só água, mas talvez o parafuso tenha contribuído bastante. A pressão em cima da junta não era a ideal, a corrosão de repente teve um espaço a mais para trabalhar ali, uma facilidade a mais para trabalhar. É claro que isso é uma suposição, não tem como a gente ter certeza. Seria possível se a gente tivesse o datasheet desse parafuso e medisse com micrômetro, aí a gente saberia se ele está esticado ou não. Pela rosca, dá para a gente fazer uns testezinhos meio caseiro, mas não dá para ter absoluta certeza. Embora no vídeo pode parecer que ele está afinado aqui nessa parte que eu estou movimentando o dedo, mas olhando ao vivo não é tão gritante assim. Aqui está parecendo isso por causa da sujeira aqui do parafuso, mas dá até a impressão que tem parte dele que está esticado, mas não é nada disso não. Se a gente passar na escova dá para ver que não aparenta tudo isso não de deformação, mas é possível, tá? E como eu não tenho a medida exata desse parafuso, não tenho a medida do fabricante, então a gente só pode supor que de repente o parafuso acabou esticando mais do que ele deveria, até porque foi relativamente fácil soltar o parafuso, então isso já é um sintoma de que pode ter ocorrido aí um esticamento do parafuso. Complementando aqui, se ele fosse misturar o óleo lá no sistema de arrefecimento, a gente tem uma galeria aqui, por exemplo, aqui, de pressão de óleo. Aqui a gente tem o óleo sob pressão. Então, se a junta tivesse rompido daqui para cá, por exemplo, a gente teria o sistema de arrefecimento inundado de óleo, se o rompimento fosse aqui. Como aconteceu aqui, ele vai para dentro do cilindro. Se tivesse rompido nessa borda, entre essa galeria e esse furo aqui, esse furo é descida de óleo, é esgoto de óleo. O óleo do cabeçote acaba descendo sem nenhuma pressão, só por gravidade lá pro cárter. Então, se rompesse aqui, aí sim, nessa situação específica, a gente teria o sistema de lubrificação, né, o cárter cheio de água. Tá? E são poucos lugares em que isso é possível de acontecer, por conta de pressão. Onde você tem a pressão maior, sempre é no sistema de lubrificação, a não ser na descida de óleo que está aqui. Então é sempre um engano falar que primeiro que assim, o termo junta queimada geralmente não é queimada, é rompido. Ela enferrujou, estragou, ela foi rompida. Geralmente é esse tipo de estrago que acontece. Acontece queima de junta quando você tem um superaquecimento do motor e aí a junta não suporta aquela temperatura toda, ou acontece um superaquecimento na câmara de combustão por batida de pino, por gasolina adulterada, e aí geralmente você tem rompimento do cilindro para algum lugar, ou seja, rompe daqui, mas você vê um queimado. Eu vou mostrar uma junta para vocês, eu devo ter foto dessa junta em que rompeu entre cilindros, e aí a coisa é bem diferente. Então é isso aí. Eu vou tentar, se eu não subir esse vídeo explicando mais detalhadamente essas falhas de junta, eu vou publicar logo depois um vídeo já mais detalhado, explicando como as coisas se encaixam e por onde pode romper. Mas assim, de antemão, é isso aí que a gente tem que prever. Vamos lá dar uma olhadinha no cabeçote agora. Estamos aqui com o cabeçote. Aí já de cara aconteceu uma coisinha chata que costuma até acontecer nessas situações, que foi a vela ter quebrado aqui dentro. Ela começou a não querer sair de jeito nenhum. Provavelmente a gente acredita que foi a ferrugem na ponta da vela que não deixou ela sair daí. Não estragou a rosca, simplesmente ficou o pedaço da rosca da vela aí dentro. Então a retífica vai dar um jeito nisso aí pra gente. A gente não vai nem se estressar com esse tipo de coisa. Mas o que a gente consegue ver aqui? Aqui está ao contrário. Então a gente tem o quarto cilindro aqui, o terceiro, o segundo e o primeiro. Se a gente prestar atenção na borda do cilindro, vou tentar centralizar bem a câmera aqui e dar um foco melhor. Essa bordinha está brilhante, que é exatamente onde a junta encostava, o anel de fogo, que é aquele aro da junta. E aqui no canto, perto da passagem de água, a gente vai perceber que a junta realmente falhou aí. Isso sem falar na coloração aí das válvulas, que estão com uma coloração mais enferrujada. Então a gente percebe aqui a borda bem falhado, exatamente para a passagem de água. Se a gente passar pelos outros cilindros, vocês vão ver que as bordas aí estão bem mais brilhantes.
as bordas estão bem mais brilhantes, o que já é um indício pra gente que tinha uma falha grave bem nesse canto aqui, porque é só nesse trecho, se a gente for ver, é daqui mais ou menos até aqui. Aqui é uma sujeirinha de óleo, se a gente passar o dedo aqui acaba limpando, mas mais ou menos daqui, aqui estava mais grave, acredito que é onde passava mais água, que ela devia infiltrar por aqui, fazer mais ou menos esse caminho, depois isso foi alastrando. Então tá aqui, a gente vai mandar para a retífica, o pessoal lá vai analisar, vai limpar esse cabeçote muito bem, dar um bom banho químico nele, ver todas as bordinhas aqui, se vai precisar de algum retoquezinho de solda, que é uma coisa que pode acabar precisando num cabeçote desse quando acaba rodando um certo tempo com água. Mas assim, a olho, parece que a altura dele está bem legal, parece que a gente não vai ter problema aí com as bordas. As bordas aqui das galerias de água, elas estão bem definidas. Geralmente quando a gente tem corrosão de borda, você vê essas quinas aqui, por causa tanto pela corrosão da água quanto pela abrasão, né, dos sedimentos da ferrugem. Essas quinas aqui, elas ficam todas corroídas. Então a gente está vendo aqui umas quinas mais vivas. Então, acredito que a gente não vai ter dor de cabeça nenhuma com esse cabeçote. Amanhã a gente fica sabendo. Bom, pessoal, essa aqui é a junta. Vou mostrar um detalhezinho para vocês. Ela está exatamente na posição que vai em cima do bloco. Então a gente tem o quarto cilindro aqui. E esse canto aqui é o canto que estava rompido, né? E quando a gente tirou ela, já grudou bastante no bloco, mas de qualquer forma, ela grudou, ficou partes lá, a gente vai ter que limpar, mas de qualquer forma, dá para ter uma ideia aqui pelo outro lado. Se vocês repararem na extensão do anel de fogo, aqui acabou torcendo na hora de tirar, mas ele está brilhante, e nesse cantinho aqui, ele já está totalmente corroído e até tinha uma trinca. Isso nem foi de forçar propriamente, é da corrosão, porque se fosse uma trinca em que tivesse acontecido uma pré-detonação, alguma coisa assim, fica uma marca mais de derretimento, uma coisa mais derretida, mais queimada, realmente um metal mais derretido. Aqui a gente vê uma coisa mais trincada e corroída, né? Desse lado aqui dá para ver melhor, que é a face que acaba ficando no bloco, então dá para ver bastante a ferrugem aqui nesse cantinho. Mas é isso aí, só para mostrar esse detalhe no vídeo também. Bom, pessoal, o cabeçote acabou de chegar para a gente aqui da retífica, já está planado. O cabeçote estava com a altura preservada, significa que é um cabeçote obviamente um pouco mais recente do que o motor, foi trocado, mas era um cabeçote novo, tá? Não tinha sido retificado, então uma altura excelente. Não estava empenado, então foi mais por desencargo de consciência e obviamente para dar uma limpada na face. Ainda está aqui um pouco oleoso, porque eu lavei ele com gasolina para tirar qualquer resquício que possa ter ficado do processo. Agora obviamente eu tenho que fazer uma limpeza e tirar tudo isso aqui, porque a gente não pode colocar ele com essa gasolina, com esse óleo aqui lá no lugar, no assentamento da junta, né? Então agora eu vou fazer uma outra limpeza aqui, tirar esse restante do material. Normalmente eu faço esse tipo de limpeza com um paninho com thinner e depois eu uso um spray de limpa contato, que é muito eficiente para isso daí, é bem legal. É prático também de usar, né? Não é tão barato, mas ele é muito prático e faz uma limpeza muito legal, ele desengordura muito bem, né? Então eu sempre faço isso aqui com as peças. Eu acabo dando uma lavada na lavadora de peças, que aí vai gasolina, óleo diesel, para a gente tirar o grosso da sujeira que tiver na peça, ou que nem essa daqui, para um desencargo de consciência, de repente ter alguma limalha, né, do processo de usinagem. E depois eu acabo passando um thinner para eliminar essa oleosidade, porque a gente tem alguma sujeira. Então aqui nesse caso ele foi feito só plana e não estava empenado, então foi feito basicamente uma limpeza, o que foi tirado aqui coisa de décimos, uma coisinha mínima, só para ficar limpo do jeito que vocês estão vendo agora. Vamos lá pro bloco. Pessoal, é o seguinte, chegou a hora de colocar a junta do cabeçote, tá? Já estava bem limpo, mostrei para vocês. E aqui a escolha nossa foi usar dessa vez uma junta de aço. A famosa junta de chapa, a junta de aço, a junta que usa no Vectra, no Astra, Zafira e enfim, os motores de família 2 mais recentes. E por que a gente escolheu isso? Essa junta ela é levemente mais baixa, então vai aumentar um pouquinho só a taxa de compressão, mas assim, muito pouco, quase que imperceptível. Esse é uma coisa interessante, que é um efeito interessante para esse carro,
que esse carro aqui tem uma Mega Screech, ele não tem a injeção original, então a gente pode controlar a situação um pouco melhor. Se bem que não é um aumento de taxa considerável que dê para perceber, acho que nem na injeção original ia ter um impacto aí ao ponto de bater pino ou algo assim. Mas é bom esclarecer que tem uma altura diferente da junta original, né? Ponto positivo dessa junta, além disso, ela resiste muito mais tanto à corrosão quanto à queima. O que também pode ser um ponto negativo, porque se você não prestar atenção, esse carro superaquecer, ele não vai queimar a junta. Você chega ao nível de empenar um cabeçote, por exemplo, de condenar o motor, e a junta pode até resistir a essa situação. Então tem que se tomar muito cuidado, tá, ao aplicar esse tipo de junta. É legal para quem fica de olho nessas coisas no carro, porque a junta convencional ela acaba funcionando como se fosse um fusível. Ela vai acabar rompendo, seja entre cilindros ou como tinha acontecido aqui, entrar água. Então ela acaba rompendo numa situação aí crítica de batida de pino, que é o que é praticamente impossível acontecer aqui nesse carro, porque ele roda com álcool, injeção programável e álcool, né, uma Mega Screech. Então com essa taxa original dele aqui é praticamente impossível, para não dizer totalmente impossível acontecer com essa taxa. Mas se ele rodasse na gasolina, e uma gasolina adulterada, muito avanço de ignição, então a gente poderia ter um problema muito sério. Mais para frente eu faço um outro vídeo explicando melhor, mas para quem não conhece, essa junta aqui ela vem em várias folhas, tá? São chapas de aço revestidas aí com material parecido com silicone, pelo menos parecido ao toque com silicone. Eu realmente não sei direito o material exato, então não vou falar besteira. Isso é parecido, não sei se é exatamente isso aí. Para efeito de comparação, eu vou pegar uma junta convencional e colocar uma do lado da outra, que aí dá para ver bastante a diferença entre as juntas, né? Então deixa eu colocar ela aqui na posição correta. Vou colocar ela aqui na posição correta. Tá. Essa é uma junta convencional e ali a junta de aço. Primeira coisa que a gente percebe, as pessoas chamam essa junta aqui de junta de papelão, né? Porque ela, na verdade ela tem uma chapa dentro de metálica, uma chapa de aço, mas ela tem um revestimento parecido realmente com papel, para depois ter um revestimento por cima que lembra também o silicone, e tem esses caminhos aqui que realmente tem um relevo, que deve ser um material parecido com silicone ou propriamente um silicone, mas ela é menos resistente à temperatura e menos resistente à pressão, menos resistente à corrosão. Não que isso seja ruim. Se você tem um carro estritamente original, até prefira esse tipo de junta, porque é melhor que você tenha um rompimento na junta, seja entre cilindro ou para o sistema de arrefecimento, como for, do que você de repente ter um derretimento de pistão ou alguma coisa nesse sentido, porque a junta continuou lá vedando e o motor estava grilando muito e acabou acontecendo um desastre. Então é só para registrar. Quem não conhece a diferença, tá aqui. Deixa eu ver se eu aproximo de um jeito que dê para ver melhor. Ela tá mais próximo uma da outra. Aí já dá para ter uma boa noção. Pessoal, já se passaram umas 3 semanas, praticamente 2, 3 semanas. O Adelton preferiu deixar esse carro só com água e verificar se ia baixar, se ia acontecer mais alguma coisa. Não aconteceu. Agora ele voltou aqui para a gente fazer um upgrade, que eu já vou falar isso para vocês, o que a gente fez, inclusive já está pronto. Mas a gente vai abastecer agora com aditivo, porque realmente isso tem que funcionar com aditivo. Acho que não precisa mais bater na tecla sobre isso. E é isso que a gente vai fazer agora, não tem muito segredo. Vamos despejar o dito cujo lá dentro. Acredito que não precisa falar mais nada sobre a proteção que qualquer aditivo de qualidade promove e o quanto você economiza e ganha de segurança no carro, né? A gente vai ter que colocar mais aí, vai ter que preencher, vai sangrar ainda. O correto, para que vocês saibam, é deixar o sensor de temperatura aqui solto e esperar que ele comece a sair o líquido por aqui, para sair algumas bolhas de ar, para não ficar ar no sistema. Essa é a melhor maneira que você pode fazer. Então depois que ele começa a vazar bem aqui e sai essas bolhas, aí você rosqueia e completa o sistema. Provavelmente alguma coisinha de ar ainda pode ficar preso numa mangueira,
Então você esquenta, deixa o carro esquentar, sobe a temperatura, liga a ventoinha várias vezes, sei lá, uma meia dúzia de vezes, depois deixa ele esfriar e confere de novo se baixou para poder dar uma completadinha. Basicamente isso aí. Se eu não publiquei o vídeo do upgrade, que é o que eu ia falar para vocês, que o carro agora veio para fazer isso, eu vou publicar em breve. De antemão tá aí uma bobina de Corsa, a peça ali, o suporte que prende a bobina na gaiola também é de Corsa. Deixa eu passar para cá para mostrar para vocês como isso ficou. Então esse suporte aqui é de Corsa, essa bobina de Corsa, né? Família 1, né? Motor família 1, e os cabos de vela também. Fica relativamente bem encaixado. Eu acho que fica um pouquinho mais limpo do que a bobina do família 2, que tem aquele suporte embaixo e saem os cabos aqui por cima. E o upgrade aqui não foi simplesmente trocar. Esse carro tinha uma injeção programável, uma Mega Squirt MS1, com o distribuidor e a bobina convencional, que ia aqui desse lado. Normal. Quem olhava aqui via praticamente a configuração do GSI, por conta de ser distribuidor e a mesma bobina. Agora a gente fez um upgrade, ele está com roda fônica interna, para capturar o sinal de rotação, não depende mais do distribuidor. A gente trocou a Mega Squirt por uma Mega Squirt MS2, que é um hardware muito melhor e um processador muito melhor, e o software embutido também é muito melhor. Melhor do ponto de vista, acho que não dá para entrar muito em detalhes, mas é relativamente melhor, tem um funcionamento melhor. E decidimos usar essa configuração de bobina, que em termos de funcionamento não tem diferença para outra bobina do Família 2, que realmente os cabos saem por cima. Mas isso aí, se a gente não publicou o vídeo disso aqui ainda, ele vai sair em breve. Se não, dá uma conferida lá no canal. Bom, é isso aí, pessoal. Acho que não precisa bater demais essa tecla do aditivo. O carro ficou perfeito. Agora o Adelton vai ter um pouco de tranquilidade, porque ele foi muito castigado com o vazamento e o carro teve vários. Eu falei isso no começo do vídeo, e tudo isso por conta da corrosão de usar só água. E culminou no problema da junta, que com certeza vinha desde o começo, mas as outras coisas foram estragando, porque isso enferruja tudo junto, né? Não é seletivo, vou enferrujar um selo primeiro, vou enferrujar uma junta primeiro, não, vai enferrujando tudo, né? E quanto mais enferruja, mais partícula sólida tem suspensa no líquido que está aí dentro, na água, naquele lodo, mais isso gera atrito com essas partes e mais desgaste. Então você vai tendo um efeito aí abrasivo, além do efeito corrosivo. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu por assistir o vídeo. Até mais.